Então, quando a gente fala em relação à classificação da Associação Americana de Anestesiologia, né, a gente vê que ela acaba sendo dividida em 5 em algumas literaturas, que a gente vê que o Malamed considera como, mas também pode ser dividida em 6. Né? Nessa imagem que eu quis colocar para vocês, ela é bastante representativa, porque a gente vê exatamente o que considera a diferença entre um paciente asa 1, asa 2, asa 3, asa 4 e asa 5. Então, assim, isso ajuda muito durante os concursos de você lembrar exatamente onde se encaixa aquele paciente. A asa 1 é um paciente que a gente fala que ele é o quê? É um paciente normal, é um paciente saudável. Né? Um paciente asa 2 é um paciente que apresenta algum tipo de doença sistêmica leve ou com algum significante risco de saúde. Algumas literaturas consideram também como uma doença sistêmica moderada. Então, essas são palavras-chave importantes para a gente entender qual é o tipo de classificação em cima do ASA que esse paciente pode apresentar. O ASA 3 são pacientes com doença sistêmica grave, que não é incapacitante, ou uma doença sistêmica severa, a qual limita as suas atividades. Quando a gente pensa num paciente ASA 4, aí sim, são aqueles pacientes com uma doença sistêmica já grave, que oferece risco de vida constante. Consequentemente, o paciente ASA 5 já é um paciente, como sendo moribundo, provavelmente não sobreviverá sem a operação, ou seja, aquela cirurgia ela é inevitável, ela é essencial ou também pode levar como óbito. Né? Ou doenças terminais com expectativa de vida que não é maior do que 24 horas. Quando a gente vê um paciente já asa 6, é um paciente com morte cerebral declarada que está passando por remoção dos órgãos para poder doá-los. Então, já entrando em um detalhe mais específico, quem são esses pacientes que se enquadram, né, como asa 1, ou seja, paciente normal e saudável? Né? Ou seja, são pacientes que não apresentam nenhum tipo de condição sistêmica. Né? Só que a gente tem que lembrar que existem alguns que não podem adentrar esse grupo. São aqueles pacientes muito, muito jovens, né? Ou seja, bebês, crianças de pouca idade, como também muito idosos. Né? Já em relação à asa 2, tem aí algumas nuances que são importantes de a gente lembrar. E normalmente os concursos gostam de pegar exatamente em cima dos pacientes asa 2, asa 3 e asa 4. Em relação ao asa 2, são pacientes extremamente ansiosos. Apesar de ele não ter nenhuma condição sistêmica, se esse for aquele paciente que chega no seu consultório para fazer um procedimento cirúrgico, mas tem aquela ansiedade excessiva, ele deixa de ser um paciente asa 1 e se torna um paciente asa 2. Ou pacientes que têm história de síncope no atendimento odontológico, também já são automaticamente considerados como asa 2. De acordo com o Eduardo Dias de Andrade, em relação à idade, pacientes acima de 65 anos já são pacientes asa 2. Ah, mas não apresenta nenhuma comorbidade. Independente disso, paciente acima de 65 anos já é asa 2. Já o Malamed considera paciente já acima de 60 anos. Paciente com obesidade moderada já é também. Grávidas, então isso é importante a gente lembrar que no primeiro e segundo trimestre são considerados pacientes asa 2. Se não tiver nenhuma comorbidade maior associada, são pacientes asa 2. Hipertensão arterial controlada, ou seja, aquele paciente que faz uso de algum medicamento para controlar a pressão arterial, também é um paciente asa 2. Diabetes do tipo 2, ou seja, aquele paciente que faz uso de medicação, não é o insulino dependente, é também desde que seja paciente controlado, ou seja, esteja em acompanhamento médico, fazendo uso da medicação de forma regular. Desordens convulsivas controladas por medicação. Ah, paciente tem a tendência de ter convulsão, mas faz uso do medicamento, independente disso, ele se torna também paciente asa 2. Pacientes asmáticos que usam de forma ocasional, né, o broncodilatador, ou seja, aquelas bombinhas de ar, consequentemente também é asa 2. Tabagistas sem doença pulmonar obstrutiva crônica também são. Angina estável, desde que esteja assintomática, exceto em extrema situação de estresse, ou seja, aquele paciente que já sabe que ele é paciente de angina, consequentemente está controlado, não tem nenhum sintoma que esteja associado, também é asa 2. A infarto agudo do miocárdio há mais de 6 meses, desde que não apresente nenhum tipo de episódio, consequentemente também é.